Nós vamos ver agora um recurso muito utilizado no PowerPoint, que é o recurso de animação e transição. Esses são recursos que você utiliza para que você dê um pouco mais de sofisticação na sua apresentação, torne sua apresentação um pouco mais chamativa, que você consiga a atenção do seu espectador, da pessoa que vai assistir essa apresentação. Então, são recursos utilizados para você ter um pouco mais de visualização da sua apresentação. A única observação que eu faço é que muitas vezes já vi diversas apresentações onde as pessoas abusaram desses recursos. Os recursos que eu vou te mostrar agora, procure utilizá-los com bastante bom senso, de uma forma que você consiga apenas tornar a sua apresentação um pouco mais detalhada, com uma visualização um pouco melhor. Tome cuidado para não utilizar muito esse tipo de recurso, porque é um recurso que muitas vezes, ao invés de ajudar, de chamar a atenção para a sua apresentação, acaba se tornando repetitivo e cansativo. Então é um recurso que você tem que utilize ele, aí veja bastante, veja e reveja a apresentação diversas vezes, para você ver se aquele recurso efetivamente está tendo o efeito que você deseja e não atrapalhando a sua apresentação. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o recurso de transição. Então, para inserir uma transição, a transição o que é? A transição é o efeito que ele vai apresentar no seu slide, na passagem de um slide para o outro. Então, por exemplo, se eu seleciono o primeiro slide aqui e aplico uma transição a ele, é a forma como esse primeiro slide será apresentado na minha apresentação, será mostrado na minha apresentação. Se eu seleciono o segundo slide, é a forma como ele vai acontecer a passagem do primeiro para o segundo slide. Então, para você ter uma ideia de como é que dos efeitos disso, eu vou selecionar aqui o primeiro slide, entro no modo de apresentação de slides, clico a seta. Hoje, atualmente, minha apresentação está dessa forma. Então, eu tenho aqui o primeiro slide, clico, vou para o segundo slide, transição seca de uma forma direta. Vamos acrescentar, então, aqui, seleciono o segundo slide, vou no menu Transições, e ele me mostra aqui diversas transições já pré-configuradas do PowerPoint. Se eu clico aqui numa transição, ele já me dá um exemplo de como é que vai ser. Então, por exemplo, clico, reparem, vocês viram que ao clicar, ele já faz uma simulação de como é que vai ser essa transição. Então, clico, ele empurrou, por exemplo, essa transição chama empurrão. Ele tinha o meu primeiro slide, ele vem como se o segundo slide estivesse empurrando esse slide para cima. Apagar é como se ele estivesse fazendo esse apagão, dividir e assim vai. Então, ele tem aqui diversas transições que você pode testar para ver qual transição melhor se encaixa na sua apresentação. Esse é um exemplo, é um modo simplificado, você tem diversas configurações. Então, vamos utilizar apenas para efeito de exemplo o empurrão. Volto aqui no meu primeiro slide e clico novamente no modo de apresentação, para a gente visualizar como é que ficou isso. Então, estou aqui com o meu primeiro slide, clico com a seta para a direita para ele passar para o próximo slide, e ele agora não mais faz dessa forma seca. Ele vai aplicar a transição tanto na ida quanto na volta que eu selecionei. Então, você tornou a sua apresentação um pouco mais elegante. Ele não tem mais essa transição seca de um slide para o outro, onde simplesmente sobe uma informação e aparece a outra. Agora a gente tem a transição entre as slides de uma forma um pouco mais elegante. O que eu tenho de dica para te dar com relação a isso é: primeiro, procure não utilizar para cada slide uma transição diferente. Isso não é um catálogo de recursos. Sua apresentação não pode se tornar um catálogo de recursos do PowerPoint. Ela tem que ser sutil e de uma forma que te ajude. Existem determinados momentos que é necessário uma transição seca. Você vai perceber que na sua apresentação tem momentos que é melhor uma transição seca do que uma transição de slides, onde a gente tem uma apresentação melhor, um recurso diferenciado.
vale a pena você analisar cada uma delas e na sua apresentação, como eu comentei no início, procure, depois de aplicar essa transição, visualizar diversas vezes para você ver se realmente aquilo está ajudando ou atrapalhando. Um outro recurso que a gente pode utilizar é o recurso de animação. Então, transição de um slide para o outro envolve o slide inteiro. Você tem também, para você ter uma ideia, se você tiver, por exemplo, uma apresentação com 500 slides ou 20 slides, por exemplo, eu tenho um recurso aqui que é aplicar a todos. Então, se eu clicar nesse botão, ele vai aplicar a minha configuração toda de transição a todos os slides. E para você ter uma ideia aqui qual slide que tem transição e qual não tem, o PowerPoint cria aqui um ícone de uma estrela. Essa estrela aqui significa que esse slide tem transição. Um outro recurso que eu quero mostrar para você nesse tópico é o recurso de animação. A animação funciona nos elementos do nosso slide. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa caixa de texto, venho aqui no menu Animações e vou selecionar, por exemplo, o surgir. Então, ele vai me mostrar já um exemplo de como é que essa animação ficou configurada. Cada vez que você clica em qualquer uma dos itens aqui, você tem diversos, então eu posso ter o aparecer, eu posso ter o esmaecer e eu posso ter aqui diversas configurações, cada uma delas você vai clicar para visualizar como é que vai ficar. No caso de eu ter aqui elementos com tópicos, por exemplo, ele já me traz, ele criou aqui uma numeração para me mostrar, olha, essa animação vai ser feita nessa sequência, 1, 2 e 3. Então, aqui já te dá uma ideia de como é que isso vai ficar, o que é esse recurso de animação. Então, eu posso aplicar, por exemplo, uma animação para esse elemento, eu posso clicar nesse elemento e aplicar uma outra animação para ele, e assim por diante. Então, você pode aplicar a animação em elementos e não em slides. Em slides, você aplica transição. Vamos ver como é que ficou essa apresentação para você ter uma ideia desses recursos. Clico na primeira, vou no modo de apresentação de slides. Então, estou no meu primeiro item, aperto a seta para a direita para ele ir para o próximo item. Opa, ele me trouxe somente o título do meu slide. Por quê? Porque os outros recursos, os outros elementos do meu slide estão com o recurso de animação. Ao clicar, e esse recurso de animação ele vai ficar aguardando o seu comando para ser apresentado na tela. Talvez você já tenha visto alguma apresentação, alguma palestra, onde o palestrante ou o apresentador aparece um título e ele vai comandando conforme os elementos vão entrando no seu slide. É com este recurso. Clico a seta do mouse ou o botão, clico a seta do teclado ou o botão do mouse e aí ele aparece o primeiro elemento, clico novamente o segundo elemento, clico novamente o terceiro, clico novamente a minha imagem. Então, assim você tem controle sobre o que vai aparecer. Este é um recurso muito utilizado quando você vai fazer, por exemplo, uma apresentação que os seus tópicos dependem de comentários e você não quer que eles apareçam todos de uma vez. Então, é como se você fizesse um passo a passo da sua apresentação. Apareceu o título, aparece o primeiro, o segundo, o terceiro o tópico e, por último, a imagem, de acordo com a configuração que eu fiz na apresentação. Vou pressionar ESC e volto para a apresentação. Então, reparem que aqui ele já me traz, olha, esse cara vai ser o primeiro, esse item o segundo, o terceiro e o quarto. Então, por aqui você consegue saber como é que está a ordem de aparição dos seus elementos e aí consegue configurar melhor essa apresentação. Mais uma vez, utilize isso, teste, verifique se isso não fica muito cansativo, se ficou exatamente da forma como você pretendia.